Audiolivro A Ciência do Bom Viver, capítulo 15, No Quarto do Doente. Os que tratam dos doentes devem compreender a importância da cuidadosa atenção às leis da saúde. Em parte alguma, tem mais importância a obediência a estas leis do que no quarto do enfermo. Em caso nenhum, a fidelidade às pequenas coisas da parte dos assistentes tem maiores consequências em casos de doenças graves. A menos negligência, a mais ligeira falta de atenção às necessidades especiais ou perigos particulares do enfermo. Toda manifestação de temor, agitação ou impaciência, até uma falta de simpatia, pode fazer pender o fiel da balança que oscila entre a vida e a morte, e causar a descida à sepultura de um doente que, de outra forma, poderia ter sido curada. A eficiência da enfermeira depende em grande parte de seu vigor físico. Quanto mais saudável, robusta, mais apta estará a suportar a fadiga no tratamento do enfermo e a cumprir com bom êxito seus deveres. Os que cuidam dos doentes devem prestar particular atenção ao regime alimentar, limpeza e ar puro e exercício. Precauções especiais da parte da família lhe permitirão também suportar as fadigas suplementares trazidas sobre ela e auxiliar a evitar o contágio da doença. Quando a doença é grave, exige dia e noite a presença da enfermeira. O trabalho deve ser partilhado, ao menos por 2 enfermeiras competentes, de forma que cada uma tenha a oportunidade de descansar e de fazer exercício ao ar livre. Isso é particularmente importante nos casos em que seja difícil assegurar a abundância de ar puro no quarto do doente. Devido à falta de conhecimento da importância do ar puro, limita-se por vezes a ventilação, ficando com frequência em perigo a vida do doente, como dos que o tratam. Se forem observadas precauções convenientes, não há necessidade de que doenças não contagiosas sejam contraídas por outros. Os hábitos devem ser corrigido e pelo anseio e ventilação conveniente. O quarto do doente deve ficar livre de elementos venenosos. Em tais condições, o enfermeiro tem muito mais probabilidade de cura e, na maior parte dos casos, tanto os enfermeiras quanto os membros da família estarão ao abrigo do contágio da doença. Luz solar, ventilação e temperatura. Para assegurar ao doente as mais favoráveis condições de cura, o quarto que ocupa deve ser amplo, iluminado e alegre, com os meios para uma ventilação perfeita. Deve ser escolher como quarto do enfermo o aposento da casa que melhor satisfaça esses requisitos. Muitas casas não oferecem condições para conveniente ventilação e é difícil consegui-la, mas faça-se o possível para permitir que o quarto do doente seja atravessa dia e noite por uma corrente de ar puro. Tanto quanto possível, deve-se manter no quarto uma temperatura uniforme. Para isso, deve-se verificar o termômetro e os que tratam do doente, sendo muitas vezes privados de sono ou despertados,
durante a noite para atender o paciente. São suscetíveis ao frio e não serão bons juízes de uma temperatura saudável. Dieta. Parte importante dos deveres da enfermeira é o cuidado com a dieta do paciente. Não se permita que o doente sofra ou enfraqueça por falta de alimento e nem carregue em excesso os enfraquecidos órgãos da digestão. Tenha-se cuidado em preparar e servir comida agradável ao paladar, mas usando um sábio critério em adaptá-la tanto em quantidade quanto em qualidade às necessidades do paciente, em particular durante o tempo de convalescência em que o apetite é vivo e os órgãos digestivos não recuperarão ainda suas forças. Há grande perigo de prejuízo devido a erro de dieta. Deveres dos assistentes. As enfermeiras e as pessoas que entram no quarto do doente devem ser alegres, tranquilas e serenas. Evite-se toda pressa, nervosismo ou confusão. As portas devem ser abertas e fechadas sem ruído, e toda a casa deve estar tranquila. Em caso de febre, necessita-se de especial atenção. Ao vir a crise e a febre estar baixando, é muitas vezes necessária uma constante vigilância. Ignorância, esquecimento e negligência causarão a morte de muitas pessoas que teriam vivido se houvesse recebido cuidado de uma enfermeira criteriosa e inteligente e devido a cuidado. As visitas aos doentes. É uma bondade mal dirigida, uma falsa ideia de cortesia, que leva a visitar muito os enfermos. Os doentes que se encontrarão muito mal não devem receber visita. A agitação que acompanha a recepção dos visitantes fadiga e enfermo numa ocasião em que tem a máxima necessidade de repouso e tranquilidade. Para a convalescência, o paciente que sofre da doença crônica constitui por vezes um prazer e um benefício saber que eu lembrando com afeto, mas essa certeza transmitida por uma mensagem de empatia ou por alguma pequena lembrança surtirão geralmente melhor efeitos do que uma visita pessoal e assim não haverá o perigo de prejudicar o doente. A enfermagem em instituições, em sanatórios, hospitais, onde as enfermeiras estão com contato constante com grande número de doentes, requer-se um esforço decidido para se manter sempre de bom humor e alegres e para manifestar uma consideração inteligente em cada palavra, em cada ato. Nessas instituições é da máxima importância que as enfermeiras se esforcem por desempenhar seu trabalho com sabedoria e acerto. Necessito lembrar-se constantemente de que no cumprimento de seus deveres cotidianos estão servindo a Jesus Cristo. Os doentes têm necessidade de que lhes sejam ditas sábias palavras. As enfermeiras devem estudar a Bíblia diariamente para que possam habilitar-se a pronunciar palavras que iluminem e auxiliem o sofredor. Os anjos de Deus estão nos quartos onde tais doentes são tratados, e a atmosfera que rodeia a alma de quem dá o tratamento será pura, fragrante. Médico e enfermeira devem nutrir os princípios de Cristo. As virtudes dele devem manifestar-se em sua vida. Então, mediante a que dizem e fazem, atrairão o doente ao Salvador. Enquanto aplica o tratamento para restaurar da saúde, enfermeiras cristãs
de maneira agradável e com êxito, atrairá o espírito de paciência para Cristo, o médico da alma e do corpo. Os pensamentos apresentados, um pouco aqui e um pouco ali, exercerão sua influência. As enfermeiras de mais idade não deverão perder a oportunidade favorável de chamar a atenção do doente para Cristo. Elas devem estar sempre preparadas para misturar a cura espiritual com a física. Pela maneira mais bondosa e terna, cabe às enfermeiras ensinar que aquele que deseja ser curado precisa deixar de transgredir a lei de Deus. Necessita deixar de preferir uma vida de pecado. Deus não pode abençoar aquele que continua a trazer sobre si o mesmo doença e sofrimento por uma voluntária violação das leis do céu, mas Cristo, mediante o Espírito Santo, vem como um poder que cura aos que deixam de fazer o mal e aprendem a praticar o bem. Os que não possuem nenhum amor para com Deus vão agir continuamente contra os interesses que são vitais para a saúde física e espiritual, mas aqueles que despertam para a importância de viver em obediência a Deus neste mundo mal de agora serão voluntários e se apartar de todo hábito errôneo, reconhecimento e amor lhe encherão o coração. Sabe que Cristo é seu amigo e, em muitos casos, a compreensão de ter um amigo assim significa para os sofredores mais seu restabelecimento da doença do que o melhor tratamento que se lhe possa aplicar. Mas ambos os ramos de ministério são essenciais e devem andar de mão dadas.